Hoje nós estamos abordando a questão do aborto e no primeiro bloco da entrevista, o Dr. Fernando Pedroso, que é mestre em Direito Penal lá na Unital, está aqui refletindo com a gente. Nós fomos ao intervalo porque abordamos no primeiro bloco casos em que o aborto é concedido e estamos diante também de uma decisão, me parece que do ministro Luiz Roberto Barroso, peço até que o senhor me confirme, de que existe inconstitucionalidade nos artigos que penalizam o aborto no Código Penal. O senhor filia-se a essa corrente? Acha que há um exagero? Na verdade, não há como falar em constitucionalidade de plano. Por que não seria inconstitucional? Porque o nosso Código Penal ele acaba sendo anterior à própria Constituição. Então, de certa forma, é constitucional. Se não fosse, haveria não recepção. Então, quando a Constituição entrou em vigor em 88, esses artigos não seriam possibilitados, franqueados. O que se discute seria uma ampliação da hipótese de aborto no nosso ordenamento jurídico. E por que se discute isso? Porque o próprio artigo 5º caput da nossa Constituição, ele diz que um dos direitos individuais, garantias individuais que toda pessoa possui, é justamente o direito à vida. E nessa perspectiva, então, surge o debate existente. Será que se franquear o aborto, nós não estaríamos, então, indo contrário à nossa Constituição? Se nós, então, possibilitarmos a hipótese de abortamento, nós não estaríamos indo de forma contrária ao nosso artigo 5º? E, diga-se de passagem, esse artigo 5º ele é tão importante, mas tão importante, que ele é considerado uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Um cerne inamovível, núcleo de intangibilidade, que será o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. É o seguinte, significa que, ainda que nós tenhamos novas leis, essas novas leis elas não podem, no caso, alterar, mudar essas chamadas pedras de toque da Constituição. Não pode tocar nem através de uma proposta nem de emenda constitucional. Exatamente. Por que isso? Porque eles falam que se alterássemos essas pedras de toque, nós perderíamos a identidade democrática, ou até mesmo a chamada identidade da Constituição. Então, seria esse o debate para ele existente. Agora, as feministas elas acham que a mulher, pela Constituição, tem direito ao seu próprio corpo. E, nessa ideia, direito de escolher ou não a gravidez. Perfeito. E aí é onde mora o debate, que é, de certa forma, interessante. Por quê? Porque a gente fala que nenhum direito, na verdade, ele é absoluto. Nem mesmo a vida. Nosso ordenamento, por exemplo, na nossa Constituição, existe a chamada pena de morte. Muitas pessoas não sabem. Quando se daria essa pena de morte? Em caso de guerra declarada e por intermédio do fuzilamento. Guerra declarada está na Constituição, fuzilamento está de acordo com o Código de Processo Penal Militar. Ou seja, tem uma formatação e tem, na verdade, também uma exceção à vida. Então, qual que é o debate existente? O debate existente é se nenhum direito é absoluto, nas situações onde nós temos dois direitos em conflito, deve haver uma ponderação. E qual que seria o conflito aí havido? Qual seria o conflito aí existente? As feministas, elas trazem que, de certa forma, elas têm o direito, em primeiro lugar, ao direito à autonomia privada, o direito à escolha dela. Então, seria uma escolha, se ela quer abortar, ela que realize. Até porque o Estado tem uma chamada não intervenção estatal em direitos de primeira dimensão. Direitos de primeira dimensão são esses que o Estado não intervém. Segunda dimensão são direitos prestacionais, como direitos sociais. Então, para ter segurança, precisa o Estado intervir? Precisa. Saúde, Estado intervém? Intervém. Economia cultural. Esses são os direitos, no caso, que o Estado intervém. Direito de primeira dimensão, direito à liberdade, não intervém. Então, eles falam o seguinte, olha, se é um direito à autonomia é minha, é uma liberdade minha, então o Estado, na verdade, não pode, vir a intervir, não pode vir a discutir acerca desse direito. Segundo detalhe, seria o princípio da igualdade. Por que elas debatem o princípio da igualdade? Porque elas falam que hoje inúmeras mulheres realizam o abortamento. E essas mulheres, elas realizam, obviamente, as escuras, sabendo que é ilícito, mas aquelas que têm melhores condições financeiras, elas realizam sabendo que o procedimento vai dar correto e, obviamente, sabendo que vão sair com vida. Pequeno parênteses aí, eu trabalhei numa emissora de rádio no Rio de Janeiro, em que várias vezes a gente via fetos no vaso sanitário. As mulheres faziam aborto com mamona, com talo de mamona, coisas assim. E fora isso, os aborteiros, os verdadeiros açougueiros que há por aí afora, né? Perfeito. Já aquelas que têm recurso, como o senhor mesmo ressaltou, procuram clínicas com melhores condições, né? Fazendo ilicitamente também, mas com uma forma mais segura. Isso. E, óbvio, se for descoberto, tanto a mulher gestante acaba sendo punida pelo crime, quanto o médico que realizou também acaba sendo punido de forma criminosa.
Só que elas realizam sem médicos, muitas vezes sem nada, e correndo risco com a própria vida. Então, eles falam, se tornar uma questão de saúde pública com interferência estatal e franquear a hipótese de abortamento, essas mulheres com condições mais precárias de vida teriam a mesma possibilidade de ter uma vida futura melhor. Aliás, hoje em dia, inclusive, a rede pública é obrigada a efetuar esses abortos quando dentro daquele capítulo Dentro das de hipóteses, permissão isso, perfeito. que há na lei, né? Isso, nas hipóteses de estupro e nas hipóteses de risco da gestante. Então, esse é o debate existente. A descriminalização está no Congresso Nacional, está sendo discutida lá. O senhor acha que as ponderações que estão sendo colocadas dão margem a que venha a ser aprovada a descriminalização do aborto como um todo? Então, da mesma forma que nós temos um lado dos feministas muito forte, e essa é a parte interessante, nós temos um outro lado, uma outra perspectiva, que é a outra corrente, também robusta, também com um palio, ou seja, bem estruturado. Qual que seria essa segunda liminar? Seria o seguinte, o fato de gerar descriminalização do aborto e falar assim, virou uma questão de saúde pública, não tiraria os custos, que são custos muito elevados. Então, falar que é uma questão de saúde pública e as pessoas com menores condições de vida teriam a possibilidade de realizar aborto em clínica não é uma verdade. E o puxar do idoso também para essa mesma situação, por ter um estorvo em determinadas situações, é também um argumento relevante que pode causar um impacto grande. Não considero também um impacto grande, porque até quando se fala em estorvo, muitas vezes a gente acaba verberando acerca da chamada eutanásia, né? Das pessoas até que têm condições vegetativas. A eutanásia, por exemplo, é crime. Óbvio, ela seria um homicídio, mas é um homicídio privilegiado, em razão do seu relevante valor. Artigo 121, parágrafo 1º. Então, o fato de ser punido vai ser punido. Essa é a ideação. Independentemente da idade, independentemente da sobrevida, de ser algum problema ou não, a vida aí. Doutor Fernando Pedroso, muito obrigado, mestre em Direito Penal pela Unital, veio aqui hoje refletir sobre esse assunto e eu tenho certeza que muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte.